Marte ao Pique, capítulo 34. Cordilheira Dragão Enrolado. Depois de caminhar por um curto tempo, uma enorme, literalmente esticado através dos céus e da terra, uma cordilheira surgiu. Uma poderosa tempestade soprou em direção a ele como se fosse cumprimentá-lo, quase batendo nele no processo. Virando e levantando sua cabeça, Yankai olhou fixamente para a frente. Como poderia ser aqui? O canal em frente a ele era 1000 pés de largura e parecia quase insondável. Isso era o lugar mais misterioso e perigoso na Torre do Céu, Cordilheira Dragão Enrolado. Agora que você mencionou isso, a própria existência dessa cordilheira era realmente estranha. Isso é porque a Torre do Céu nem sequer foi localizado em uma cadeia de montanhas, mas sobre um pedaço de terra plana. Embora fosse chamado de cordilheira, seria mais adequado a chamar de Cordilheira Dragão Enrolado, uma rachadura gigante na própria terra. Era apenas que essa rachadura era um pouco grande demais. Vitor, é engraçado, mas é como foi descrito acima, o lugar é uma terra plana, mas é chamada de Cordilheira Dragão Enrolado. Cordilheira Dragão Enrolado, o lugar mais proibido dos lugares proibidos na Torre do Céu. Isso é porque uma vez que você entrou, ferozes ventos sopravam. Um único momento de descuido poderia causar você escorregar e cair, despencando para sua morte. Esse local era também o lugar onde os discípulos exilados ou traidores eram enviados. Nos últimos 100 anos, se um discípulo cometeu um ato imperdoável, seria dado a eles algumas rações e seriam exilados para o Cordilheira Dragão Enrolado. Isso fez Yankai extremamente confuso. Por quê? Se um discípulo realmente cometeu um ato imperdoável, não seria melhor executá-lo imediatamente ao invés de exilá-lo? Dando a eles algumas rações e abandonamos-los lá igual à própria morte. Claro, além de ser o lugar onde os discípulos traidores eram exilados, isso era também a escolha número 1 para amantes cometerem suicídio. Havia muitas histórias circulando ao redor da Torre do Céu. Certamente essa história era para arrancar lágrimas e mover corações. Elas eram sobre amantes que vieram para o Cordilheira Dragão Enrolado para morrer enquanto seus parceiros tinham perecido. Na escola, cada discípulo masculino poderia dizer uma ou duas dessas histórias enquanto eles estavam perseguindo garotas. Se eles puderem fazer essas lindas mulheres chorar, em seguida, eles iriam usar seus ombros largos e quente para confortar essas mulheres chorando. Você não poderia saber quantos corações foram movidos por essas histórias de cortar o coração, mas, no entanto, eles foram todos guardados nos corações dos discípulos masculinos em casos amorosos. No que diz respeito à informação, Yankai manteou-se sobre a Cordilheira Dragão Enrolado. Ele revisou mais uma vez em sua mente. Lentamente, ele tomou alguns passos adiante e olhou para frente em hesitação. Como poderia haver Ki-Yang aqui? Para não mencionar que sua reação era diferente de todas as reações anteriores. Desta vez, indicou que havia uma forte concentração de Ki-Yang e que também estava lentamente à deriva para cima. Apesar de ele estar em pé próximo a este lugar, Yankai poderia ainda sentir uma pequena sensação de calor do ar livre. Essa sensação de calor não era do Sol, isso era várias dobras mais puras que a energia do Sol. Pensando por um pouco, Yankai simplesmente sentou no chão e diligentemente começou a absorver a energia, ignorando a razão para a densa concentração de energia. Para cultivar as verdadeiras táticas Yang, quanto mais concentrado o Ki-Yang era na área, mais rápido você dominaria. Desde que sua quantidade de energia aqui era muito pequena, a velocidade de transferência de suas verdadeiras táticas Yang era também lenta, mas com todo esse Ki-Yang para ajudá-lo, sua velocidade deve ser significativamente aumentada. O sol se pôs e já era tarde. Mesmo sem o Ki do sol, Yankai poderia sentir que sua eficiência era muito alta do que tinha sido nos últimos dias. Com sua cultivação, ele inesperadamente tinha cultivado a noite toda. Foi só na manhã seguinte que Yankai abriu seus olhos e inspecionou seu progresso. Cultivando com Ki-Yang e sem Ki-Yang, era realmente diferente. Embora tivesse treinado antes sob a luz do sol, ele levou 3 dias inteiros para produzir um pequeno pedaço de energia aqui. Mas com uma noite de cultivação, ele já tinha alcançado o mesmo resultado que levou por 3 dias de cultivação sem a ajuda do denso Ki-Yang. Ele estava verdadeiramente sem palavras. A quantidade de energia aqui dentro dele também tinha aumentado, não era como uma oscilante chama capturada por uma tempestade. Também, com o aumento da sua energia aqui, seu controle sobre ela tinha aumentado. Desde que era o início de um novo dia, Yankai não continuou,
mas em vez disso se levantou para praticar sua meia hora do registro do corpo temperado. Próximo à Cordilheira Dragão Enrolado, Yang Kai suava muito. Apesar que ele tinha treinando a noite inteira, ele não consumiu muita estamina, e sua saúde mental estava explodindo com vigor. Depois que ele completou o treinamento do registro do corpo temperado, ele foi rapidamente para completar sua varredura diária. Depois, ele se apressou, pulando alegremente, de volta para a Cordilheira Dragão Enrolado. Desde que ele tinha praticamente consumido seu estoque de 3 flores do espírito do caos e grama da árvore morta do Jedi, o queimador de incenso estava temporariamente inutilizável, que deixou ele apenas com uma opção de treinamento. Originalmente, Yang Kai queria procurar o grupo de Sumu e desafiá-los para um duelo, mas isso era muito estranho. Desde aquela noite, o grupo de Sumu tinha desaparecido no ar, nunca mais seria visto de novo na Torre do Céu. Embora Yang Kai tinha alguns problemas com eles, não era ao ponto de ódio absoluto e buscar por vingança. E sua procura por eles para batalhas era apenas para alguma diversão enquanto também verificando seu cultivo. Então ele não levou o ataque à noite muito a sério. Se fosse intimidação, desde que ele ganhasse força suficiente, ele retalharia e faria ele sofrer assim como para nunca ter a ideia de vir e intimidá-lo novamente. Sentando próximo à Cordilheira Dragão Enrolado e ignorando os ventos, forte o suficiente para soprar um humano para longe, Yang Kai fechou os olhos e concentrou. Lentamente, a energia aqui dentro de seus meridianos surgiu e começou a circular. A cultivação da sua energia que ele sentia como se fosse puxando um misterioso poder interior. Isso causou todos os poros do seu corpo para abrir e sugar o Qi Yang no ar para dentro do seu corpo, como um gatinho que tinha acabado de sentir um delicioso cheiro de peixe. Seu corpo inteiro aqueceu, como se ele estivesse tomando banho com água quente, fazendo Yang Kai sentir extremamente confortável. 2 dias passaram voando e o esforço de Yang Kai tinha sido muito recompensador. Depois desses 2 dias de cultivação, a energia aqui dentro de Yang Kai tinha expandido grandemente. E dentro, sua energia aqui era uma pequena bola de chamas de energia Yang. Isso era uma característica distinta da cultivação das verdadeiras táticas Yang. Desde que a energia aqui dentro dele cresceu absorvendo energia Yang, seria naturalmente atributo Yang.